Hoje a gente tem visto uma, uma convergência do papel de muitos políticos, né? De estarem agindo quase como se fossem influenciadores digitais, né? Então a gente vê o prefeito, né? O Manga, cuidando ali de Sorocaba, né? Onde ele faz todo um planejamento ali para redes sociais. A gente vê Pavinato, Bétega. A gente vê um monte de político que criam conteúdos que viralizam na internet e, às vezes, acabam indo muito mais para um lado de influenciador digital do que até mesmo de atuação no campo político, né? E você, o MBL, vocês foram muito precursores disso, né? De usar as redes sociais, de usar fator de viralização. Como é que você vê essa onda aí de políticos influenciadores? Sim. Cara, é o seguinte, em primeiro lugar, o político, ele tem por natureza que ser um influenciador, né? As pessoas confundem, infelizmente, né, um político como alguém que deve ser, na verdade, influenciado, e não é. Né? Um político, na verdade, você escolhe alguém como político justamente para ele te representar. Você olha para uma pessoa e fala, cara, esse cara, ele pensa como eu penso. Então, eu vou dar a ele a licença para institucionalmente votar em leis, fiscalizar orçamento da forma que eu faria, mas não tenho tempo porque eu sou, sei lá, padeiro, eu sou qualquer outra coisa. Você tem a sua atividade laboral, você não tem tempo para isso. Então, o político, na sua natureza, ele é de fato um influenciador. Ele é um cara que, olha, cara, eu penso sobre isso, eu entendo sobre isso, eu dedico a minha vida pra entender isso e eu acho que a gente deve ir por aqui. E aí você, puta, esse cara parece comigo, ou não, esse cara não parece comigo, vou procurar outra pessoa que seja mais parecida comigo. O problema é, hoje, infelizmente, cara, nós vivemos no Brasil uma crise, isso tem muito a ver com o meu cancelamento que eu tô sofrendo agora, que é uma crise não só de representatividade, a gente não é representado por aquela pessoa que diz nos representar, mas a gente sofre uma crise de identidade. A gente não sabe quem a gente é. Então, a ferramenta rede social, em vez de ser utilizada como instrumento de um mandato, olha, eu tenho um mandato, eu tenho objetivos institucionais a serem alcançados e eu vou usar a internet para isso. Não, você inverte a lógica. Você usa o mandato como ferramenta para você bombar a tua rede social e está completamente errado. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Ninguém tem mais autoridade no Brasil pra falar de fazer show do que eu, cara. Modéstia à parte, assim, eu fiz os discursos mais famosos da história da Assembleia, eu chamei muita atenção quando eu fui deputado e eu usei tudo isso pra canalizar pra resultados práticos. Né? Então eu, quando fui deputado, cara, não quero ficar aqui, né, me vangloriando, mas eu sozinho barrei o aumento dos salários fiscais de renda, ajudamos a aprovar a reforma da Previdência Estadual, eu travei um contrato de publicidade da Lesp de mais de 30 milhões, eu acabei com o auxílio peru dos funcionários lá de mais de 10 milhões, eu acabei com aumento para deputado, aumento da verba do gabinete para deputado alugar carro melhor, enfim, a gente fez uma série de coisas e ainda aprovei 3 projetos. Ou seja, em pouco tempo de mandato, eu usei o show para trazer resultados. Hoje você vê o contrário. Eu vou dar um exemplo do Nicolas, por exemplo. Nicolas talvez seja hoje o maior político em redes do Brasil. Acredito eu. E faz vídeo, não sei o que. O que ele entrega de resultado para nada. O cara vai lá, põe a peruca, se faz de Nicole, legal, a pauta é legítima, a maneira como se manifestou é legítima, acho que é positivo, só que não entrega o que tem que entregar. E as pessoas corroboram com esse tipo de atitude. Então hoje, infelizmente, cara, como a gente tem uma crise de representatividade, uma crise de identidade, as pessoas acham que um bom político é um cara que faz um bom show. E não. Um bom político é um cara que faz um bom show, mas deságua isso em resultados institucionais. Você provavelmente viu o caso de Pouso Alegre, do nosso vereador lá, Israel Russo. Maravilhoso esse caso. Isso é inacreditável. Quem não viu esse caso daí é um caso de... Era um vereador, né? É um vereador de Pouso Alegre, que não é uma cidade tão pequena. Esse aqui é o mais... Acho que é a primeira cidade que tem depois da divisa de São Paulo com Minas. Né? Exatamente, cara. Não sei se é a primeira, que tem várias. Mas uma das primeiras, uma né? das primeiras... próximo de Santa Rita do Sapucaí. Exatamente. Né? Lá é sul de Minas, maravilhoso ali. E aí, basicamente, ele faz oposição ao prefeito, oposição, então ele já tá marcado, as pessoas odeiam ele lá. E aí o prefeito ia votar um aumento de cargos. O que ele fez? Ele foi muito ligeiro. Ele colocou uma emenda para votar a diminuição de cargos, para diminuir o aumento de, acho que eram 33, ele trouxe para 7, em vez de 33 cargos novos, que eram só 7, e aí ele apresentou a emenda e votou contra a própria emenda, porque ele sabia que todo mundo lá nem sabia o que estava votando. Aí a galera da base falou assim, o Russo votou contra, logo sou a favor, e votaram a favor da emenda dele, e ele conseguiu reduzir cargos, isso é histórico, isso nunca aconteceu na história, acho que do Brasil, cara. De um vereador apresentar uma emenda, votar contra a própria emenda pra enganar a base vota pela emenda e ele aprova a emenda, cara.
Isso é você saber usar o show. Isso é você saber fazer. Por exemplo, vamos pegar o Guto. Cara, o Guto tá quase todo final de semana na Paulista fazendo Change My Mind. Vídeos, assim, absolutamente polêmicos, visualização pra caramba. O cara acabou de aprovar o Escola 360, velho. Escola aberta 360 dias por ano. Aprovou o Jovem Capitalista, educação financeira nas escolas. Então, é usar o show pra fazer o trabalho. E não usar o trabalho para fazer o show. Uma coisa que eu vejo no... O Wilker Leão fez um pouco disso, eu tava vendo um rapaz ontem que entrou na USP. A galera usa muito um pouco do jeito como você fazia os vídeos ali, daquela coisa enfrentativa, de entrar no meio dos estudantes, de entrar no meio do debate, de se gravar o próprio rosto. E muita dessa galera às vezes acaba sendo eleita, acaba virando deputado e acaba entrando nesse problema que a gente falou, né? Usar o show em vez de fazer política e tal. Tu já chegou a olhar pra uma galera e falar assim, pô, esse filho da puta usa o método Mamãe Falei? Tipo, Claro. esse é cria minha, entre Claro. aspas, assim. Assim, primeiro só deixar claro, o rapaz que entrou na USP, se não me engano, ele chama Vitor Ruiz. Vitor Ruiz, Eu nem alguma sei coisa quem assim. é, na verdade, eu só vi É. muito por cima. Eu também só vi esse vídeo dele, né? Não é o jeito que eu faço as coisas, tá? Eu não vou vir aqui meter o pau no cara, tá? Eu achei que ele teve uma bela atitude de ir lá e fazer uma coisa virtuosa, ir lá limpar a universidade, mas eu, pessoalmente, é do meu jeito. Eu não sou o tipo de cara que vai para o enfrentamento físico. Eu não vou, se encostar em mim eu vou te bater, eu nunca faço isso. Não vou vir aqui ficar sinalizando virtude, repreendendo o moleque. Tá, ele fez do jeito dele, eu acho perigoso esse método. Eu acho que não deve ser feito dessa forma, tá? Porque você legitima um tipo de postura que eu acho que não tem que estar dentro da universidade. Mas, independente disso, né, acho que foi lá fazer uma coisa boa, que é retirar cartaz de comunista. Agora, se eu já ouvi alguém usando o tal do método Mamãe Falei do jeito errado, claro, acho que o maior deles é o Gabriel Monteiro, cara. O Gabriel Monteiro, inclusive, ele dizia abertamente, né? Ele falava, olha, eu tenho 3 pais. Um é Jesus Cristo, outro é meu pai e outro é o Arthur. Que isso, cara? Né? Ele falava isso publicamente. Eu já falei pra ele, para de falar isso, para de falar isso. Isso lá atrás. E aí, basicamente, ele usou esse método, que é um método de questionar tal, pra ir pra um lado bolsonarista e sensacionalista ao mesmo tempo. Então, é como se você... É como se eu... Cara, nossa, quero fazer uma analogia aqui muito pretensiosa. Pelo amor de Deus, entendam que é uma abstração, isso é uma analogia. O Santos Dumont inventou o avião, depois ele entrou em depressão porque usaram isso na Primeira Guerra Mundial, né? Então, eu posso ter sido o cara que popularizou o método Mamãe Falei, de você fazer questionamentos embaraçosos para as pessoas, sempre buscando paz, tá? E exposição ao ridículo, sim. Agora, usaram isso para fazer sensacionalismo, que é o caso do Gabriel Monteiro, e inclusive transformar isso numa pauta bolsonarista, que é o caso de tantos outros, que aí eu já não concordo. Né? Então eu não sou a favor, não, de que se faça isso, mas infelizmente, como eu te falei, no Brasil as nuances elas são sempre ignoradas, né? As pessoas gostam sempre de simplificações imprecisas e daquela dicotomia do super-herói e do super-vilão, né? E as coisas não são assim na realidade. Mas enfim, as pessoas que têm um pouco mais de cérebro, né, entendem a diferença e, enfim, espero que você se faça parte disso.